Educação e Tecnologias. Uma introdução ao curso. Unidade 2. Educação híbrida, aberta, flexível e integrada. Nesta unidade, iremos apresentar noções sobre a proposta de formação aberta, flexível, híbrida e integrada, que fundamenta o nosso curso de especialização. No curso também são exploradas noções sobre redundância, componente curricular, trilha pedagógica, autonomia, certificação de competências, avaliação por pares, liberdades pedagógicas, personalização da matriz curricular, etc. Todavia, o objetivo desta unidade não é aprofundar ou esgotar esta discussão. Queremos apenas dar ciência aos estudantes com noções introdutórias sobre o assunto. Em outros componentes do curso, essa discussão será aprofundada em um aspecto ou outro. Enfim, de que forma podemos considerar a proposta desse curso de especialização em Educação e Tecnologias como formação flexível, aberta, integrada e híbrida? 2.1 Uma proposta de educação flexível e aberta. De certa forma, a abertura e flexibilidade da formação estão intrinsecamente relacionadas a ponto de se confundirem. O fato de haver maior liberdade de lugar e momento de formação é um indicativo de abertura, ou seja, maior flexibilidade possibilita mais aberturas para o estudante compor sua trilha pedagógica, com liberdade ao participante para definir os conteúdos e a duração da sua aprendizagem, por exemplo. Entendemos que, numa proposta educacional interacionista, é fundamental que o estudante possa participar da composição de sua formação. Assim, poderá adequar a formação às suas condições objetivas de vida, trabalho ou necessidades pessoais de formação. Do ponto de vista educacional, a flexibilidade e a abertura da proposta de formação pode se dar em relação ao lugar, espaço, ao momento, tempo e ao currículo, aspecto pedagógico. Desta forma, serão exploradas características de educação aberta e flexível no curso de Educação em Tecnologias, por meio do rompimento de barreiras e redução das restrições para o estudante realizar sua formação. Considerando isso, o curso dará ao estudante, na medida do possível, as seguintes liberdades para a flexibilização da própria formação. 1. Liberdade, diversidade de modalidades. Cada componente curricular do curso pode ser realizado de modo presencial ou à distância, podendo um mesmo estudante realizar uma parte do curso pela modalidade presencial e outra pela EAD. 2. Liberdade, diversidade de trilhas pedagógicas. Tendo disponível um leque de aproximadamente 70 componentes curriculares, cada estudante pode compor sua trilha pedagógica, como, por exemplo, montar seu bloco de componentes curriculares, a ordem, sequência e intensidade dos estudos. 3. Liberdade, diversidade de horários. Respeitadas as limitações burocráticas, cada estudante decidirá quando estudar e ainda a intensidade e, portanto, duração do curso, respeitadas questões legais e logísticas. O aluno também terá opções de momentos para a avaliação presencial. 4. Liberdade e diversidade de lugares. Assim como na liberdade de horário, desde que respeitadas as limitações burocráticas, o estudante decidirá onde realizar seus estudos, podendo inclusive lançar mão dos benefícios da modalidade educacional por meio dos estudos à distância. 5. Liberdade e diversidade de tipos de certificação. O estudante pode fazer opção entre obter a certificação máxima de especialista, com 400 horas aula ou mais, ou aperfeiçoamento, 200 horas aula ou mais. Além dessas opções, o estudante pode matricular-se livremente em componentes curriculares e, nesse caso, receberá atestado de conclusão dos componentes curriculares concluídos. Atividade de extensão, 100 horas aula ou mais. 6. Liberdade, diversidade de habilitação, foco.
O curso foi elaborado com 8 habilitações, visando atender o perfil e interesse de cada estudante. As opções são Design Instrucional, Projeto e Desenho Pedagógico, Docência na Educação à Distância, Formação de Professores na Cultura Digital, Gestão da Educação à Distância, Jogos e Gamificação na Educação, Metodologias Ativas e Aprendizagem, Produção e Uso de Tecnologias para a Educação e Recursos de Mídias na Educação. 7. Liberdade, diversidade de avaliação. Segundo os princípios pedagógicos mais recentes e dentro dos parâmetros legais recentes aos processos avaliativos, serão dadas ao estudante opções de lugar e momento para realizar sua avaliação presencial final e apresentação do seu trabalho de conclusão de curso. 8. Liberdade, diversidade de validação das competências. Sempre que possível e conforme orientações institucionais, serão adotadas estratégias de certificação das competências com vistas à aceleração dos estudos e composição da própria matriz curricular. Grupo Horizonte, 2016. Estas liberdades proporcionam uma ampla possibilidade de flexibilização pedagógica, temporal e espacial, embora possam gerar dificuldades adicionais do ponto de vista da gestão educacional. Estes são alguns dos desafios do curso e que podem servir de situações de aprendizagem, tanto para os estudantes quanto para os educadores, gestores educacionais e pesquisadores do Grupo Horizonte, que vem estudando as complexas relações entre a educação e as tecnologias. 2.2. Uma proposta de educação integrada e híbrida. A proposta do curso, além de aberta e flexível, também pretende ser integrada e híbrida, já que considera as convergências possíveis no atual contexto da cultura digital. Na prática, esta integração se dará pela previsão de articulação de diversas mídias no âmbito de cada componente curricular, de formas presenciais e virtuais de aprendizagem, de diferentes vertentes, habilitações, de análises da relação entre educação e tecnologias, etc. Aos professores formadores que elaboraram os materiais didáticos, foram passadas instruções para a composição do seu material em múltiplas mídias e tecnologias, tais como e-book, videoaula, ambiente virtual de aprendizagem e webconferência. Além disso, é sugerida a oferta presencial do componente curricular, com outras formas comunicacionais e estratégias pedagógicas. Nesse sentido, o PPP, Projeto Político Pedagógico do curso, indica a autoria e a redundância como possíveis estratégias de integração tecnológica e pedagógica. Apesar dos avanços, educadores, governos e gestores ainda enfrentam muitas dificuldades para garantir que dispositivos tecnológicos efetivamente se articulem ao processo de ensino-aprendizagem. Do ponto de vista pedagógico e conceitual, o curso de especialização em Educação e Tecnologias pressupõe que a incorporação das tecnologias na educação deve ser percebida para além dos recursos pedagógicos eficientes por si mesmos. Entende-se ser mais adequado o emprego de tecnologias em sala de aula, respeitando-se o potencial de cada sujeito envolvido. Para isso, buscamos apoio em estratégias de autoria e redundância. Grupo Horizonte 2016. Por exemplo, as estratégias de autoria e redundância relacionam-se com a formação integrada da seguinte forma: sendo um mesmo autor a realizar os diversos materiais, ele irá buscar uma coesão destes e também permitirá a redundância para que cada aluno possa obter o melhor aproveitamento conforme seus estilos de aprendizagem. Ou seja, o estudante poderá ler o conteúdo no e-book ou assistir à videoaula com a expectativa de que trata de assunto similar, de modo distinto. Ou seja, uma formação integrada pressupõe que os educadores pensaram no perfil do educando ao elaborar sua proposta de formação, mobilizando grande esforço para a promoção de melhor aprendizagem. Destaca-se, todavia, que isso representa um grande e constante desafio a ser superado continuamente. Em relação à proposta de formação híbrida, outros cuidados devem ser considerados. Geralmente, a noção de educação híbrida
é tomada como fusão das vantagens da educação presencial com as vantagens da EAD, embora ela possa ser entendida como hibridização de diversos outros elementos do processo de ensino-aprendizagem. Assim, a educação híbrida é a mistura de elementos da EAD com a educação presencial, podendo ser conceituada como educação ou aprendizagem híbrida. Blended Learning é a integração orgânica e cuidadosa das abordagens e tecnologias adotadas na educação presencial e à distância. Garrison e Vaughan, 2008, página 148. Esta organicidade é essencial para a noção de hibridização. Dentro do curso de especialização em Educação e Tecnologias, a educação híbrida será adotada por opção do estudante e dentro das condições objetivas de realização do curso, ou seja, talvez não seja possível para alguns estudantes residentes em regiões muito distantes da UFSCar que a formação seja realizada de modo híbrido, integrando organicamente a educação presencial com EAD. Desta forma, será preciso conhecer melhor o perfil dos estudantes antes de implementar a hibridização de modalidades. Por isso, deixaremos essa possibilidade para a fase futura do curso. Por enquanto, a hibridização será contemplada no curso apenas no sentido mais amplo, misturando múltiplas habilitações, diversificando componentes curriculares, etc. Pelo mosaico de componentes curriculares, há a ideia de que o próprio estudante estruture sua trilha pedagógica com conteúdos que lhe serão interessantes, podendo cursá-los presencialmente ou à distância. Ou seja, na discussão de educação híbrida, ao aluno deve caber uma maior participação em definições, que antes seriam apenas do professor. Vaughan, 2013, página 254.